Olá amigo, olá amiga, tudo bem com você? Vestibulando, como vai essa força? Como vão os estudos? Né? Você sabe que a preparação para redação do Enem leva em conta tudo quanto é leitura tua, tudo que você puder ler, se informar, aprender, estudar nas outras disciplinas. Eu sempre falo aqui que, né, na verdade, de português a gente tem só a língua em que se escreve, o demais é o teu texto, né, o teu conteúdo, aquilo que você sabe. E nós vamos para mais uma aula em que eu passarei algumas técnicas, algumas estruturas de texto e principalmente a gente vai trabalhar o conteúdo do texto, falar de algumas coisas importantes aí nesses últimos dias e alguns assuntos que são meio atemporais, assim, assuntos que sempre são pertinentes, né, nesse nosso grupinho aí de últimas aulas na preparação da redação do Enem. E o que a gente vai falar hoje é de ética, né? Vamos fazer aí um bloco de aulas falando sobre ética, que é mais um dos temas transversais do Enem. Lembra que dos PCNs, né? Ou seja, que é o que norteia a prova do Enem. Eu já falei com vocês várias vezes disso, e você se lembra bem, que o tema transversal é aquele tema que deve perpassar todas as disciplinas. Né? E o que a gente vai falar é ética. A ética é mais um assunto que perpassa muitas disciplinas. Nós estamos num ano eleitoral, então é importante saber falar de ética nesse ano eleitoral, ética na política, como no caso aqui, né, esse ano também teve a Copa do Mundo, então para falar de Copa do Mundo a gente vai também falar de jeitinho brasileiro e a ética nacional, que já foi tema de redação, né? Então esses assuntos aí que perpassam essas questões, já comentei com vocês, não é exatamente o assunto que o aluno mais gosta de debater, não é a coisa mais bacana, mais leve, mas é importante, extremamente importante. O Enem, se a gente for comentar assim, a redação, ela tem um caráter cidadão, né? Tem um caráter civilizatório, digamos assim. É para tornar você uma pessoa melhor. E isso, no fundo, às vezes é meio chato, né? Às vezes é meio parece papo de igreja e tal, mas é um papo que tem a ver com o indivíduo que seja cidadão, que seja ativo na sociedade. Já comentei com vocês, a ideia da proposta de intervenção social que sempre tem lá no Enem é fazer o quê? Fazer com que você aí, indivíduo, haja, né, tome uma atitude em prol da sociedade, que possa melhorar a sociedade, possa resolver algum problema e que, de preferência, não dependa do governo, né, que de preferência seja você sozinho resolvendo as questões dos problemas aí, tá bom? Tá certo? Então vamos começar a falar de ética, que é um dos temas transversais aí. Primeiro, dando uma olhadinha numa charge, você já sabe, nunca é demais lembrar, você encontra essas charges, essas telas, esses PowerPoints, lá no nosso site, do ladinho do vídeo, você encontra isso para acompanhar. Por mais que nós mostremos aqui na tela, sempre é bacana você ter aí o material, fica melhor de ver, fica melhor de acompanhar nossas aulas. Essa charge é um pouco antiga, do Angeli, que é um cartunista da Folha de São Paulo, ainda do governo Fernando Henrique, então a gente tem para o começo do ano 2000. Mas o que ele trata aqui, né, a gente podia falar que é qualquer político, de qualquer situação, de qualquer cidade, é um tema atemporal aí. Aí, ó. Enfim, um plano contra a corrupção. Mas, Excelência, já estamos no fim da tarde e esse projeto tem mais de 1000 páginas. Para hoje, o garoto da copiadora não vai conseguir terminar. Nem se ganhar uma caixinha. Então, reparem, é o plano contra a corrupção. E para viabilizar esse plano contra a corrupção, se propõe um pouco de corrupção também. Então parece a nossa sina, parece que a gente não consegue, né, largar disso. Então, o que a gente tem aqui analisando esse tema? São 2 pontos. Né? Tem a proposta, que é o plano contra a corrupção, e a antítese disso, que é a propina,
que é o contrário, o antídoto, né? Ou melhor, o veneno mesmo desse plano contra a corrupção. Tá? Quando a gente vai fazer análise de um desenho, assim, de uma charge, você sabe que no Enem não vai cair charge pura e simplesmente, uma só para você analisar e fazer o texto, como cai em alguns vestibulares. Mas ele pode ser um dos textos de apoio. Tem lá, né, as propostas, os textos de apoio, um deles pode ser. Então, para você fazer a análise, tem a ver com você entender o que tem lá. E a análise é de duas partes, do plano do texto e da arte. Então, você reconhece quem ali está e consegue interpretar, analisar o conteúdo que ali está apresentado. E, claro, saber perceber esse joguinho de palavras. Então, o que é? É um plano contra a corrupção, isso está lá em cima no título, e se propõe uma propina, uma caixinha. Né? Sempre se usa um termo mais leve, o que a gente chama em figura de linguagem um eufemismo. Né? Você nunca fala em corrupção, você nunca fala em suborno. Se um policial para alguém na estrada, você fala assim, não rola uma cervejinha aí? Você fala, tá aqui uma cervejinha, não é uma propina, não é corrupção ativa que você está praticando, que é subornar o guarda. É só uma caixinha para aliviar o nosso aí e tal, são pai de família, não sei o quê. Né? Então, esse eufemismo. E um dos textos interessantes que trata disso, é o texto do Eric Schwartzman, um pouco mais antigo, que fala sobre a questão de dinheiro e ética. Será que os ricos são menos éticos? Será que os pobres dão mais valor ao nome? Então, como será que funciona? Então ele debate isso aqui nesse texto. Vão acompanhar lá? Dá uma olhada na tela, eu vou lendo para vocês esse texto aqui. Diz assim: que os ricos admitem cometer mais violações éticas não é novidade. Pesquisa Datafolha de 2009 mostrou que as classes altas, batiam os mais pobres em atitudes como furar o sinal vermelho, mentir no imposto de renda e infringir os direitos autorais. A dúvida era se os privilegiados eram só mais sinceros ou se de fato transgrediam mais. Surgem agora indícios favoráveis à segunda hipótese. Tá? Então o que ele queria saber é o seguinte: que eles admitiam mais violações, isso era verdade. Mas será que eles só eram mais sinceros que os mais pobres ou eles realmente cometem mais deslizes que os mais pobres? Psicólogos da Universidade da Califórnia desenvolveram uma série de experimentos que revelam que quem tem mais dinheiro trapaceia mais, e isso em contextos tão diversos como trânsito e jogos virtuais. Eles até roubam mais bombons de criancinhas. A hipótese dos cientistas é a de que a cobiça leva os endinheirados a abandonar princípios morais em favor do interesse próprio. Em tempos de crise deflagrada por banqueiros, é popular falar mal de ricos. O quadro, porém, tende a ser um pouco mais complexo. Se a tese dos pesquisadores é correta, e acho que é, os abonados, né, quem tem grana, trocam um padrão ético baseado em normas absolutas, deontológico, por um no qual as ações são consideradas boas ou más em virtude dos resultados que produzem, consequencialista. Tá? Então, o deontológico é a norma absoluta, o que é certo e o que é errado, dentro de um padrão geral, e o que é mais rico começa a achar o que é certo e o que é errado conforme o resultado, a consequência, por isso consequencialista. Né? Qual vai ser o resultado disso? Embora essas duas matrizes sejam mutuamente excludentes, nós estamos sempre pulando de uma para outra, e por boas razões, levados até o fim, tanto a ética deontológica quanto o consequencialismo produzem paradoxos inaceitáveis. Uma regra absoluta de jamais mentir obrigaria você a dizer para o policial nazista que esconde um judeu no sótão, o que implicaria a morte dos dois, de você, né, e do judeu. Já um consequencialismo sem freios nos autorizaria a tomar como refém a mãe do traficante foragido, para forçá-lo a entregar-se à polícia. Antes de maldizer os ricos, lembre-se de que, no agregado da sociedade, são as posições mais consequencialistas e menos moralistas típicas da classe média
que estão na raiz de políticas progressistas, como a afirmação de direitos de minorias e a discriminação de comportamentos privados. Discriminação, não é deixar de ser crime. Discriminação de comportamentos privados. Tá certo? Então, do que ele está falando aqui? Do que o Hélio Schwartzman comenta? Ele vai trazer a noção de ética, né? E apresenta para nós 2 pontos bem importantes, né? Bem importantes. Então, você saber o que é consequencialismo, né? O que é uma visão consequencialista? Consequencialismo, né? E que é, na verdade, o que? Quando você verifica o fim, né? Apesar de tudo, aquela história de que os fins justificam os meios, então eu vou conseguir algo bom, para conseguir esse algo bom, eu preciso passar por cima de algumas pessoas, eu preciso tratar, né, de alguns indivíduos aí, não importa isso. Então, essa é uma visão consequencialista. Essa é uma visão de que o que importa é o resultado final. O que acontece no meio, né, não importa muito. E algo, né, deontológico. Vamos melhorar aqui para dar uma questão de paralelismo. Então, consequencialista e algo deontológico. Faltou um N aqui. Deontológico. Que daí é o que? É o bem maior, é o bem supremo. O que importa é aquele princípio. Então é nunca mentir. Nunca mentir. Mentir é errado, é feio? É feio. Mas isso pode levar você a alguma questão complicada. Se um assaltante pergunta, né, onde está o seu filho? Você não vai falar a verdade para o cara. Então, esse bem maior levado ao extremo produz alguma coisa esquisita. E o consequencialismo ao extremo também. Eu não posso. É o caso dos linchamentos. Lembra que a gente comentou lá atrás, acho que na nossa primeira, segunda aula, a gente falou de linchamento. Então por que o linchamento está errado? Porque também é a visão consequencialista. Eu vou acabar com esse indivíduo, mato ele porque há uma suspeita sobre ele. De certa forma, se todo mundo sobre quem houver uma suspeita for morto, eliminado, destroçado, como no caso de um linchamento, será que a violência vai diminuir? Talvez, mas para a gente fazer isso, nós vamos matar um monte de inocente, até chegar numa redução da violência. Se é que ela virá. Então, e alguém fala assim, mas tudo bem, o bem maior, né, que eu vou reduzir a violência. Mas essa é uma visão muito consequencialista. Outro problema de uma visão consequencialista. Eu poderia, por exemplo, matar o indivíduo saudável, né, para pegar os órgãos dele e doar para 5, 6, 7 pessoas que tenham algum problema de saúde. Então, eu mato um e salvo a vida de 6. Parece algo vantajoso. Numa visão puramente consequencialista, isso estaria certo. Então, alguns desses conceitos, alguns desses termos, precisam fazer parte do seu vocabulário, do seu repertório, para que a sua redação melhore. Pense assim, cada vez que você estiver fazendo uma redação de exercício, assim, ou estiver lendo um texto, esses textos que eu estou colocando para vocês lá no site, ou está lendo alguma matéria, alguma coisa assim, se tem uma palavra que você não sabe, né, por mais que você entenda pelo contexto, vá atrás, vá no dicionário e anote, faça um caderno assim teu com como se fosse um glossáriozinho, como se fosse um mini dicionário seu. Para quê? Para que você amplie o seu vocabulário, né? Para que ele não fique restrito a poucas palavras. Quando você está fazendo um texto e não sabe como se escreve uma palavra, qual o significado exato, qual que é a recomendação? Escreva outra, né, que você sabe. Não, isso você só vai fazer lá no dia da prova, no dia da redação do Enem, na hora que você estiver com a folha na frente, daí você faz isso. Enquanto você estiver apenas treinando, quando você estiver apenas exercitando, não faça isso. Faça o quê?
busque a palavra, busque o significado para que você possa ampliar o seu vocabulário, tá bom? Beleza? Então é importante a gente ver que o nosso dia a dia é oscilar entre essas duas éticas. Ora a gente é uma coisa, ora é outra, tá certo? Daí, quando a gente fala em ética, né, é difícil fugir dos gregos antigos, de Aristóteles. Ética e política, na visão dele, o que é? A política é o que? É o bem comum, né? É pensar no bem de todos. E a ética seria o bem individual. Eu faço algo correto, que é certo para mim, mas que isso, claro, tem um resultado maior para o bem comum também. Daí o que seria um bem maior? Uma política justa, que é o bem comum, né, de maneira justa. O bem menor é uma ambição política, é o poder pelo poder, né, como a gente vê. E o bem supremo seria a felicidade de todos. Então, na verdade, qual que é o papel do Estado? Qual que é o papel do governo? Buscar esse bem supremo, ou no mínimo, o bem maior. Tem que ter uma política justa que tenha como objetivo final a felicidade de todos. Mas qual que é um resultado ou uma consequência relativamente comum desse processo político? É apenas a ambição política. Então os partidos políticos querem se manter no poder pelo simples fato de se manter no poder, né, para poder continuar e enriquecer e ter poder, só por isso. E não para continuar produzindo bem. Porque qual que é o ideal dos mundos? Qual que é o ideal dos mundos? Você elege lá um determinado candidato. Ele promove o bem maior e, como consequência, o bem supremo. Então a proposta dele é tão boa, que a gente acaba mantendo esse cara no poder. Reelege por essa questão. Mas não é bem isso que acontece. Ele quer se manter na política, então busca um bem menor. E faz pequenas coisas para que seja o suficiente para se reeleger. Tá? É apenas a questão eleitoral, apenas a questão do final do ano ali, né, das urnas que é levada em consideração, tá certo? Então, uma proposta para esse tema, né, se você quiser debater, escrever alguma coisa, seria o seguinte: o debate sobre ética é um dos mais frequentes na sociedade brasileira contemporânea. Daí surgiram alguns livros aqui, os livros As Intermitências da Morte, José Saramago, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, abordam este valor moral que, segundo alguns filósofos, é o que nos distingue dos animais. Então, a gente é diferente dos animais porque a gente tem ética, a gente tem valor moral. Uma sociedade condenada somente a viver, que é o caso das intermitências da morte, em que a morte para de agir, então ninguém mais morre. Num primeiro momento parece maravilhoso isso, mas começa a ficar terrível a sociedade em que ninguém mais morre. Uma nordestina pisada pelo grupo, que é o caso da Hora da Estrela, ou um mundo regido integralmente pelo Estado, o Estado completamente totalitário. Tudo isso retoma a questão da ética. E aí, o que a gente tem, o que a gente pode falar daí? Pensando numa proposta para o Enem, né, como que eles abordam? Lembro que eu já falei isso para vocês. Existem dois tipos de dissertação, de maneira geral, assim. Tem aquela dissertação sim e não. Perdão. Aquela dissertação sim e não. E a dissertação como. O Enem é o como. Tá? Então, eu não vou falar se eu sou contra ou a favor de tal coisa. A ideia é como lidar com esse tipo de questão. Como fazer para tal coisa. Então, você vai ter 3 pontos, né, no texto. Dá uma olhada aqui na tela. Você já deve ter visto inúmeras vezes, diversas vezes na sua vida escolar, que um texto dissertativo é dividido em introdução,
desenvolvimento e conclusão. O que tem que ter em cada um? Como que eu desenvolvo cada uma dessas partes no texto dissertativo para a redação do Enem? Bom, primeira coisa, na introdução você vai apresentar a importância da discussão. Definição do termo, problemas advindos da falta de ética, exemplos concretos da questão ética e da falta de ética. Então é isso que você vai trazer aqui. Apresentar a importância da discussão. Ou seja, por que eu estou debatendo esse tema? Por que eu falo disso? E daí qualquer que seja o tema. A gente está falando aqui de ética, mas podia ser qualquer outro. Podia ser, sei lá, trabalho infantil, podia ser pena de morte, qualquer coisa. Né? Então, a importância dessa discussão. Por que eu vou debater esse tema? Tá bom? Depois, você vai elencar causas e consequências dessa questão do tema, desse tema. No caso aqui da ética, a sociedade pautada por um mundo antiético, os custos da falta de ética para a sociedade, o papel da escola, a função da família e do Estado. Tá? Então, o que provoca, o que promove esse mundo antiético e qual é a consequência disso? Né? Como que eu posso resolver, como que eu posso melhorar essa questão do mundo? Quais são os agentes que interferem nessa relação da ética? Então, tudo isso aqui vai estar no desenvolvimento do seu texto. O que você puder citar aí de autores, né, de argumentos de autoridade e tal, o que você puder citar disso é sempre muito bem-vindo aqui no desenvolvimento do texto. Lembra a argumentação que eu já falei para vocês, né? Argumento de prova concreta, argumento de autoridade, pode colocar algum argumento de ressalva, pode fazer qualquer uma dessas escolhas aí. E, finalmente, propor uma solução para o problema levantado, o âmbito legislativo e social. Lembra que, no caso do texto do Enem, sempre tem que ter uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. No caso da questão ética, não é só social. Eu posso falar, eu como indivíduo, né, eu vou colocar, né, eu posso agir melhor, posso fazer algumas coisas. E além disso, o âmbito legislativo, ou seja, eu preciso criar leis. Posso falar de algumas leis, de algumas formas, né, de resolver essa questão na sociedade. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de texto de minha autoria sobre esse assunto. Dá uma olhada na tela lá, acompanha que eu vou lendo para vocês aqui. Olha só. Moral é uma invenção dos fracos, utopia dos que negam o corpo em favor da alma e, portanto, negam a vida. Afinal, a vida é corpo, não alma. Nietzsche tinha razão. Segundo pesquisas da Universidade da Califórnia, ética e moralidade são particularidades encontradas menos nos ricos, que valorizam o corpo, e mais nos pobres, que cuidam da alma. Eis o problema do Estado. Reduto da elite, a política hiperboliza a imoralidade. Os endinheirados, afirma o intelectual L. Schwartzman, na Folha, em nome da cobiça, abandonam os princípios morais em favor do interesse próprio. Ou seja, normas absolutas tornam-se consequencialistas, vale o resultado. Plano contra a corrupção pode ser chorocado pelo funcionário após o expediente, se ganhar uma caixinha. Assim, Angeli ironiza a contravenção em charge para a Folha em 2001. Ninguém respeita a Constituição. Ei, alguém acredita no futuro da nação? Nem a venda de royalties dos pensamentos filosóficos tiraria a Grécia da crise, já que até Aristóteles equivocou-se. Segundo o discípulo de Platão, a política é um bem coletivo e a ética é um bem pessoal. Cachoeiras e dinheiro contradizem. Paris é mesmo uma festa. Num ponto, discordo do articulista da Folha. O privilégio da corrupção não se mantém na elite. A contravenção é a partidária, sexuada, agnóstica e torce pelo Brasil. Na favela, no Senado, sujeira para todo lado. Que país é esse? Então, tentando trazer os elementos de ambos os textos ali, né? As duas propostas, tanto o texto do L. Schwartzman como a charge, tentando montar um texto aqui que fale alguma coisa sobre isso, sobre essa relação aí da ética, da corrupção e desses outros termos ali, tá bom? Então, é importante você saber debater esse tipo de assunto, é importante você saber trazer
para a nossa discussão aqui assuntos relativos à ética. E daí, quando a gente fala em corrupção, por exemplo, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Qual que é o grande pecado? Qual que é o grande pecado de um texto, de um aluno que esteja falando sobre corrupção? É que ele joga a corrupção só para o lado político. Então, os políticos é tudo safado, porque nós estamos precisando de político mais honesto, que respeite o povo e tal. Só que a corrupção não é algo fora da gente. A gente tem que entender a corrupção, falta de ética, como algo individual, algo que está focado na gente também, né? Nos nossos termos, do nosso trabalho aqui. Como assim? Então, por exemplo, existe a corrupção ativa e corrupção passiva. Você já deve ter visto, né, esses termos, já deve ter ouvido esses termos no jornal, aí, ouvindo alguma coisa. Aquele político, aquele deputado foi preso por corrupção passiva, ou aquela empreiteira foi presa por corrupção ativa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma empreiteira, quero construir lá uma obra, uma ponte numa cidade qualquer, e daí eu pago o secretário de obras, um dinheiro para ele, para que ele destine essa obra para mim. Tá? E daí a gente vai lá superfaturar, enfim. Esse é o caso mais clássico de corrupção. Quem está fazendo a corrupção ativa? Eu, porque eu estou pagando o secretário de obras. Ele comete o caso de corrupção passiva, porque ele está recebendo, ele está aceitando isso. Então, esse é o caso. O problema é que a gente faz, por exemplo, a cervejinha, né, a caixinha lá para o policial. Então, assim, você recebe uma multa, ou você é flagrado acima da velocidade numa estrada, ou seu filho sem cinto, alguma coisa assim. Daí você vai falar, pô, o certo seria, né, multa, o que for, ou então falta pagar um imposto lá, o carro tem que ficar apreendido, qualquer coisa assim. Esse essa é a sua, né, a situação em que você está. Você não quer viver isso. Você fala, não, poxa, não tem como a gente resolver isso daí, tal, de um jeito que fique bom para nós dois, que não fique certo para nós dois, aí tal. E você vai lá e dá uma cervejinha pro guarda, só para aliviar isso. Você está praticando corrupção ativa. E o policial, se aceitar, estaria praticando corrupção passiva. Então, a gente adora falar de ética no plano político, falar que os outros são corruptos. Mas e aí? Esse tipo de ação também é corrupção. Então é legal, na hora que você for fazer um debate sobre ética na política, sobre essas coisas, trazer para você, trazer para o plano individual. Isso é bem importante também, que daí mostra conhecimento. Lembra, esse é um argumento de prova concreta, tem bastante peso, já mostrei isso para vocês, tá certo? Mas então, a gente continua na próxima aula falando mais de ética, falando de outros assuntos, e daí eu vou debater um pouquinho a questão da lei da ficha limpa. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço, bons estudos, até lá!